a gente usar esse momento para falar o seguinte, já vamos esquecer essa história de que o que motivou esse vídeo da Michelle foi aquela questão no Ceará, porque eu acho que a gente não falou desse contexto. No vídeo, a Michelle diz que o que motivou esse vídeo e o episódio que fez o Flávio destratar ela foi a questão no Ceará. Eu não sei, Bruno, você consegue achar qual é a chapa que estava fechada no Ceará? Que ia ser o Ciro Gomes de governador, o pai do André Fernandes, que pelo PL, porque o André Fernandes hoje é o principal deputado federal eleito pelo PL no Ceará, seria um dos senadores, e teria um outro cara que é meio de centrão, meio junto do Ciro ali, que seria o outro senador. Porque o que aconteceu? E aí, o que rolou no Ceará lembra um pouco o que aconteceu em Santa Catarina, porém com o outro final da história, tá? Que é o seguinte: o que aconteceu em Santa Catarina? Vamos dar mais um passo para trás, aqui que a gente gosta de digressões. Santa Catarina, quem é que estava fechado para serem os dois indicados lá? Carol Detone e o Espiridião Amin. Seriam os dois senadores lá. Espiridião Amin do PP, salvo engano, um partido mais de centro, mais fisiológico, porém o Espiridião sempre foi um cara de direita e sempre foi um amigo de longa data do Bolsonaro. E a Carol Detone, que é a deputada federal eleita pelo PL em Santa Catarina, de maior expressão. Que já foi do MBL. Olha aí. A Carol Detone, ela é do PL Mulher e ela recebe um grande apoio da Michelle. Carlos Bolsonaro decidiu sair das terras cariocais, ir para Santa Catarina para concorrer ao Senado. Logo, Espiridião Amin ou Carol Detone teriam que sair. Lá nessa disputa, quem é que acabou saindo foi o Espiridião Amin. Então, assim, teve a treta, a Michelle chegou a se envolver, trocaram indiretas, né? O Carlos Bolsonaro chegou a publicar um negócio de quem se vende por verdinhas, um negócio assim, indireta pra Michelle, como se ela estivesse se vendendo. E aí, nessa queda de braço, quem caiu foi o cara mais do centrão, o Espiridião Amin, que provavelmente era a vaga do governador, e aí, normalmente, eles fecharam que uma vaga para cada estado bolsonarista do Senado, uma ia ser do governador do estado, salvo engano, ou do partido, sei lá, e a outra era do Bolsonaro. Então lá caiu o lado mais centrônico, né? O Espiridião Amin do PP manteve a Carol Detone, da turma das mulheres de saia longa, a tribo da Michelle, e quem entrou nesse cabo de guerra aí, Centrão caiu, de um lado veio os filhos, do outro a Michelle, conseguiram pegar as duas vagas. No Ceará, a história foi diferente. No Ceará, entre esses três polos, que veio ali uma coisa mais fisiológica, mais Centrão, o dos filhos do Bolsonaro e da Michelle, quem caiu foi a Michelle. Na chapa lá, com o Ciro Gomes sendo governador, pegaram um cara pra ser senador, que é um cara lá de um partido do Centrão, não sei se você achou aí. Qual? Vê qual que era a chapa que eles estavam formando no Ceará. Que ia ser Ciro Gomes, que é governador. Pra senador, uma das vagas ficou com um cara meio de centrão. E a outra vaga ficou com o pai do André Fernandes, que é do PL, e que tem a maior aliança com os filhos do Bolsonaro. E que eles rifaram o Eduardo Girão. Rifaram o Eduardo Girão para governador, mas para senador lá ia vir uma mulher do PL, que era a indicada da Michelle. Então, no Senado, ela já se ferrou. Tanto é que eu acho que isso para ela era muito mais importante do que apoiar o Girão, porque o Girão não ia ter chance mesmo. O Ciro já vai passar pro segundo turno. Girão que já foi do MBL. Olha aí. Então, assim... Você vê quanta gente já foi do MBL. Então, assim, porque, vejam só, minha gente, no Ceará, a Michelle disse que ela queria apoiar o Girão no primeiro turno, mas é muito difícil o segundo turno no Ceará não ser entre Ciro e PT. Então não faz sentido a Michelle mover mundos e fundos para poder não votar no Ciro no primeiro turno, para no final, no segundo turno, votar no Ciro Gomes de qualquer jeito. Isso tem a ver mais com o Senado no Ceará, em que a Michelle perdeu a indicada dela, do que com o governo do Ceará, entendeu? E aí é uma situação que já vem se arrastando, e se a gente... Vamos digredir mais ainda. A Michelle, quando o Tarcísio foi colocado para escanteio, e o Tarcísio foi colocado para escanteio porque o Flávio chegou, a Michelle perdeu o que talvez seria a vaga dela na vice-presidência. Desde aquela época, ela ainda não aceitou isso direito, entendeu? Então ela fica cutucando, porque se vai que o Flávio sai e aí tenta fazer uma chapa aí com o Zema ou com o Caiado, entendeu? Porque ela já tem a vaga dela no Senado do Distrito Federal, entendeu? Então ela fica nesse joguinho. Para resumir toda a história, é mais ou menos esse negócio aí. E aí, veja só, agora a situação complica, porque o que o Flávio vai fazer? O Flávio chegou e falou, se ofendi, peço desculpas, mas a vaga no Senado do Ceará não falou nada. Então não vai se resolver só com desculpa essa história. Um dos dois vai ter que ceder. Se o Flávio cede, ele mostra que se a Michelle fizer pirraça, ele é um líder fraco e cede. E aí o que impede ela de fazer pirraça de novo? O Nicolas pegar e, pô, o cara tá fraco, é assim, vai lá, bate nele, ele cede a aliança no Estado. E aí, se ele não ceder, querendo ou não, vai ficar um desgaste e a Michelle não tem por que recuar, porque ela já tem a vaga dela. Então, a situação, no geral, a minha é essa aí. Agora, uma pergunta. Primeiro, você fez uma análise maravilhosa, brilhante, fez um arco super explicativo, deu pra entender perfeitamente o ponto. Uma pergunta mesmo.
O Ciro Gomes está disposto a fazer palanque para Flávio Bolsonaro? Eu acho que antes de toda essa briga, ele estava mais disposto, assim, quase que fingir que não vê e estava ignorando, poupando algumas críticas. Agora ele já não está mais poupando críticas, não. Não está poupando críticas a Flávio. Nem a Flávio. Antes então, ele estava meio... Então o Ciro no Ceará ele vai para um caminho de, digamos assim, de terceira via. Ele não vai apoiar ninguém, é isso? É porque no Isso é Ceará... interessante. É porque no Ceará o cirismo é mais forte que o bolsonarismo. Eu sei, eu não tô dizendo que não é. Eu sei que ele tá bem. Mas ainda assim ele tá bem, mas ele vai disputar com o cara do Camilo Santana, né? Com alguém do PT ligado ao Camilo Santana, suponho É o Mano, eu não sei, eu acho que é o Mano pode se eleger eu suponho eu. Ele acha, você acha que ele pode vencer no primeiro turno? O Ciro? Exatamente. Cara, eu acho que sem o apoio do PL é mais difícil. É mais difícil, tá? Mas eu acho que talvez ele continue como favorito no segundo. Porque o que eu falei, o pessoal do PL no segundo turno entre Ciro e PT, eu acho que vai acabar apoiando Ciro no Ceará, entendeu? Até porque a situação no Ceará tá muito ruim, a criminalidade comendo solta, aquelas cidades fantasmas lá no Ceará são refugiados de guerra, minha gente. Se a gente entende, e nós entendemos que o que está acontecendo agora com o crime organizado no Brasil é uma situação de guerra, né, e que tem que ser tratado como guerra, por que vai ter essa diferença semântica entre as pessoas que foram expulsas, uma cidade inteira sendo expulsas de suas casas pelos traficantes do Estado Paralelo e, não sei, na Síria, por exemplo, você tem refugiados de guerra, no Líbano, entendeu? Tem pessoas nas suas casas, chegou um monte de gente armada e expulsou, entendeu? São refugiados de guerra do Ceará. A situação do Ceará tá muito, muito complicada. E o Ciro vai usar isso. E eu acho que ele é o favorito lá. As pesquisas mostram isso também. E assim, eu acho que agora vai depender muito do André Fernandes, porque o Ciro, me parece que ele tem uma boa relação, ou pelo menos uma relação mínima, com o pai do André Fernandes, que vai sair pro Senado. Isso pegou um pouco a Michelle também. Que assim, vai manter alguém do PL, vai ser logo o pai do cara aí? Por que não colocou a minha mulher de saia longa do PL mulher aí pra tá no Senado, entendeu? Vai tirar a vaga, vai tirar logo a minha? Ela fala isso no vídeo também. Então, não sei, eu acho que o Ciro ele vai tentar fazer aliança com o PL, mas agora também vai pegar mal agora pro próprio Flávio, se o Ciro aparecer falando bem dele, depois dos vídeos que a Michelle falou. Então, se não for agregar muito pro Ciro também, porque agora o Flávio tá numa situação que ele não pode ir lá fazer palanque pro Ciro e pedir pro pessoal votar no Ciro. Eu acho que já não tem mais clima pra isso. Então vai ficar essa coisa aí. Acho que ele vai tentar fazer mais com o André Fernandes mesmo. O André Fernandes, inclusive, que falou, né? Um dia antes do vídeo da Michelle, o André Fernandes, em entrevista, perguntaram pra ele: mas a Michelle não sei o que. Ele deu uma resposta ríspida, falou: a Michelle que faça o que ela quiser, o que vote em que ela quiser, meu voto é do Ciro. Ele falou um negócio assim. Então é isso. Aparentemente o André Fernandes e o Ciro estão fechados. Belíssima análise do Carlos Henrique. Belíssima análise do Carlos Henrique. Plus. E é isso que eu ia fazer. A propaganda. Vocês ouviram uma análise dessa. Entrem no Valete Plus. A gente não tá com ninguém. Na última live que a gente fez, a gente botou 3 pessoas. Então entrem no Valete Plus. Mostra aí o aplicativo maravilhoso. R$30 por mês. Você vai levar, ainda fora o aplicativo, este livro, Ditos e Feitos Memoráveis de Sócrates, com meu prefácio, um dos melhores livros mais bonitos que a gente tem. Vai levar o Lobo da Faria Lima, aqui do nosso, né? Deles. De todos menos nosso. Menos nosso, Vorcaro. E vai levar a revista do mês, Prendeu, Matou, sobre segurança pública. São 3 brindes, o que faz do seu ingresso no Valete Plus praticamente algo gratuito, fora o conteúdo desse maravilhoso aplicativo, o melhor aplicativo que tem de política do Brasil. E você vai estar entrando no aplicativo também para ajudar o projeto. A gente absolutamente precisa de vocês. Isso é uma coisa muito séria. Inclusive, eu falo da importância de vocês estarem entrando em todas as lives que forem feitas aqui, inclusive aquelas que não tem o Renan. Obviamente, o Renan é o maior captador de todos, mas ele, nesse momento, não pode fazer isso porque ele está fazendo um monte de outras coisas e ele precisa ficar rodando, ele precisa ficar conversando com embaixadores, com diplomatas, precisa estar indo para o Pará, precisa estar indo para o Nordeste, precisa estar indo para o Sul. Ele tem que fazer o que ele está fazendo e a gente tem que substituí-lo, pois se vocês não estiverem entrando no Valete Plus, vocês vão deixar o projeto manco, porque não tem como sustentar o que a gente faz sem a presença de vocês. São vocês contribuindo que realmente nos ajudam. Então, olha aí a beleza que vocês vão ter. Você ainda continua gravando as aulas? Você encerrou aquelas aulas de Bitcoin, né? Eu fiz um curso lá sobre Bitcoin pro Valete Plus, está lá. Mas a gente pode ver, vamos tentar gravar mais alguma coisa aí. E o Bitcoin tá muito ruim agora, né? Muito ruim. Mas tem uma queda enorme. Você acha que é provisório? Não, mas isso aí, na verdade, o ouro também tá em queda. O que tá acontecendo, o principal motivo dessa queda aí que tá rolando agora é porque acontece.
Existem ativos financeiros que eles são geradores de caixa e ativos financeiros que não são geradores de caixa. Né? No final mesmo, tem algumas coisas que nunca mudam. Quais são os 3 tipos de investimento que praticamente tudo que você for comprar se encaixa num desses 3, ou 4 tipos, assim. Existe equity, que é você comprar uma parte de uma empresa. Existe dívida, que é você comprar um título de dívida. Existe uma commodity, que é você comprar ouro, petróleo, o próprio Bitcoin eu coloco uma commodity. E existe, real estate, né, que é imóveis. No final, o pessoal cria coisa, faz isso, mas no final é tudo uma dessas 4 coisas. É toda a história da humanidade. Ou você tem um pedaço na receita de uma empresa, ou você tem uma dívida com alguém, a pessoa te paga a dívida, ou você compra uma commodity, um ouro, uma pedra preciosa, qualquer que seja, ou você compra um imóvel, um terreno, uma coisa assim. Tudo deriva disso. Neste momento, está rolando uma coisa nos Estados Unidos, tem até a ver com o governo Trump. A inflação lá no governo Trump não está caindo e o Banco Central americano está tendo que reprecificar as estimativas para os juros americanos. Porque se a inflação não cai, você não consegue cortar os juros, porque você aumenta os juros para controlar a inflação. Correto. E aí, quando existe uma perspectiva dos juros continuarem altos, ativos que não geram fluxo de caixa, eles tendem a cair. Né? Então, porque você pensa, se o juros está em 2%, eu comprar ouro, por exemplo. O ouro não me rende nenhum juros, não gera nenhum dividendo. Claro, fica lá. Se eu comprar dívida, ou comprar empresas, ou comprar um imóvel e alugar, tudo isso gera receita. Então, quando os juros gerais sobem, essa classe de ativos que aqui eu chamei de commodities, mas pode ser um imóvel que não esteja alugado também, por exemplo, ou uma empresa que não pague dividendos, eventualmente, essa classe de ativos tende a sofrer, porque o custo de oportunidade de você segurar esse negócio aumenta. Então, o Bitcoin está caindo, o ouro está caindo. Essa última queda tem muito a ver com essa questão do Banco Central americano, entendeu? Então, esse é o momento para comprar o Bitcoin. Eu não acredito em momento para comprar nada. A minha filosofia de investimento, eu acho que você tem que criar uma carteira de investimentos. Você divide essa carteira com uma alocação para cumprir um objetivo seu de longo prazo. Faz um cálculo ali, eu, pelo menos, a estratégia que eu montei na Mercurius Capital, que é onde eu trabalho. A gente faz uma estimativa de rendimento para várias classes de ativos e faz uma simulação passada para ver como que a volatilidade diferente desses ativos se anula. Porque às vezes quando um está subindo, o outro está caindo. Então a gente vai lá, pega, por exemplo, o seu objetivo é daqui a 10 anos se aposentar. Pega quanto que você tem para investir hoje, quanto que você vai aportar cada mês, e aí pega com base com as classes de ativos que a gente selecionou. A gente simula, por exemplo, 50 carteiras diferentes e dessas 50 a gente olhando para o passado. A gente olha para simular as carteiras, a gente olha para a perspectiva de retorno do futuro. E aí dessas que a gente simulou, a gente pega olhando para o passado a que teria a menor volatilidade. Entendi. E aí pega aquela ali, então não tem esse, mas no momento que eu comprar ou vender tal coisa, pega uma alocação completa, entendeu? E rebalanceia a cada mês, assim. Muito bom, muito bom. Pois